Olá, estamos de volta e hoje nós estamos conversando com o professor Edson Pires da Fonseca, mestre em Direito e autor de um livro em parceria com o professor Paulo Hermano Soares Ribeiro, que fala sobre direito de família, em especial casamento, divórcio, à luz da Constituição e do Código Civil ou do Direito Civil e do Direito Constitucional. E nós falávamos, professor, que existe uma irradiação do direito constitucional para outros segmentos, para outros ramos do direito. Na verdade, direito é único, né? Nós o dividimos por uma questão didática, de colocar os estudos segmentados, mas o direito é único. E a Constituição, por ser um bem maior, acaba influenciando outros ramos, outros segmentos do direito. Eu gostaria que você nos falasse sobre esse princípio e outros temas afins. Dr. Valdir, durante muito tempo a gente interpretou o direito, a Constituição à luz do direito infraconstitucional, do direito que estava abaixo dela. Mas como já conversamos no bloco anterior, a partir do pós-Segunda Guerra Mundial houve o advento de teorias que trabalhavam com a ideia de força normativa da Constituição. E a Constituição foi recolocada no lugar que de fato é o lugar dela, o de ponto culminante, o de ápice do ordenamento jurídico. A partir daí, se começou a trabalhar a ideia de que todo o ordenamento jurídico, toda a legislação deve ser relida à luz dos valores da principiologia constitucional. Então é isso que nós chamamos de constitucionalização do direito e que pode ser sentida pela necessidade hoje de se reler direito penal, direito civil e todos os demais ramos à luz do direito constitucional. Um fenômeno que também decorre daí, hoje, é a chamada horizontalidade dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles são divididos por fins didáticos em gerações ou dimensões. E a primeira geração do direito fundamental ela foi criada como direitos contra o Estado. A ideia era de que os direitos fundamentais protegessem os cidadãos do arbítrio do Estado. O Estado visto ali no final do século XVIII, início do século XIX, como um mal necessário. Então, se construiu uma perspectiva de que os direitos fundamentais eram aplicados apenas de modo vertical, ou seja, nas relações entre o Estado e os cidadãos, o Estado como um ente soberano. A partir dos anos de 1950, com uma decisão célebre do Tribunal Constitucional Alemão, no caso Lüth, se começa a trabalhar a ideia de horizontalidade dos direitos fundamentais. Não só o Estado pode violar direitos fundamentais, mas também os particulares em suas relações. E aí se constrói a ideia de horizontalidade, ou seja, de que os direitos fundamentais podem ser aplicados não somente nas relações Estado-particular, mas também na relação particular-particular. E isso traz contribuições importantes para a seara do direito civil. A partir da ideia de horizontalidade dos direitos fundamentais, é necessário revermos, por exemplo, a teoria do contrato, é necessário revermos uma série de dispositivos já consagrados do direito civil, do direito privado em geral. A ideia de autonomia da vontade, ela passa por alguma mitigação. Então, hoje, o novo paradigma do direito trabalha exatamente com essas perspectivas de irradiação da Constituição e de seus valores por todo o ordenamento jurídico. É claro também que isso deve ocorrer sem também que se desnature as características de cada um desses ramos do direito. Por exemplo, o direito civil tem toda uma construção milenar. Então, o desafio aí é o quê? Equilibrar institutos que já são tradicionais no direito civil com a necessidade de releitura a partir da principiologia e dos valores esculpidos na Constituição. Professor, a nossa Constituição traz umas boas inovações no ramo de direito de família, como você diz no bloco anterior. É dessa condição que nós poderemos chegar ao conceito de que abriu tanta oportunidade de que hoje já não há um direito de família, e sim um direito de famílias? Exatamente, Dr. Valdir. Hoje, na doutrina, há
a utilização da nomenclatura direito das famílias, porque a família hoje ela ganha novas conformações, novas configurações. Há, é claro, a família tradicional, o pai, a mãe, os filhos oriundos do casamento, mas há também hoje as chamadas famílias monoparentais, apenas um dos pais com os filhos, há as famílias recompostas ou recombinadas, nas quais há os filhos, um cônjuge com os filhos do casamento anterior e esses cônjuges agora com os filhos advindos deste casamento. Há famílias homoafetivas e o Supremo Tribunal Federal reconheceu o ano passado a possibilidade de uniões homoafetivas e o Superior Tribunal de Justiça foi mais longe, dizendo que é possível também o próprio casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então hoje há várias conformações de famílias e a Constituição, ao proibir a discriminação, ao trabalhar a ideia de dignidade da pessoa humana, ela contempla todas essas possibilidades. Então houve, no plano do direito de família, uma mudança muito grande. E no livro Casamento e Divórcio na Perspectiva Civil Constitucional, vocês enfrentam esses temas com detalhes, né, com pormenores. O livro é um livro bastante atual, todos os principais temas do direito de família, do casamento e do divórcio foram enfrentados. Há um capítulo específico trabalhando a ideia da união homoafetiva e seus desdobramentos. Há na obra uma coletânea da principal jurisprudência sobre o tema. Enfim, todos esses assuntos eles são abordados em profundidade, em detalhe na obra Casamento e Divórcio na Perspectiva Civil Constitucional. O programa Orientando o Direito teve o privilégio de conversar com o professor Edson Pires da Fonseca, a quem realmente nós agradecemos pela participação nesta entrevista e pedimos ao nosso telespectador que nos espere, porque, em querendo Deus, amanhã apresentaremos um outro programa.